Olá, galera, tudo bom? Professor Elielton, professor de História. Eu espero que vocês ainda lembrem de mim, né? Tio Elielton tá com muita saudade, tá? Eu espero que a gente possa se encontrar logo. E a partir de hoje nós vamos começar a utilizar esse recurso, né, para dar continuidade às nossas atividades do ano letivo, né, nossas atividades referentes é, ao segundo bimestre, né, desse ano letivo. Então, a partir de hoje, um novo assunto vai começar a ser explorado, né? Esse assunto está ligado à unidade 2 do livro didático de vocês, que tem como título As Origens do Ser Humano. Tá? Provavelmente, quando se fala em origem do ser humano, né, em origem da vida, em origem dos povos que habitam o planeta Terra, provavelmente alguns questionamentos já devem ter passado na cabeça de vocês. Como, por exemplo, como a vida surgiu na Terra? Qual é a origem das plantas? Qual é a origem dos animais? Né? Qual é a origem de todas as coisas que habitam o planeta? Quando e onde aparecem os primeiros seres humanos? Como eles surgiram? Então, provavelmente essas questões, né, já devem ter aí passado pela cabeça de vocês, né? E as aulas, a partir de agora, elas vão tentar responder alguns desses questionamentos, a partir principalmente de duas teorias que vão ser fundamentais, né, para responder essas dúvidas, responder essas questões nesse momento. Quais são essas teorias? É a teoria criacionista e a teoria evolucionista. Na aula de hoje, nós vamos focar na teoria criacionista, tá? Essa primeira teoria que aparece aí no slide, né, para vocês. Então, a teoria criacionista, ela é uma teoria que está, né, associada a um ponto de vista religioso. Quando eu falo um ponto de vista religioso, eu não estou focando apenas na cultura religiosa cristã ou na cultura religiosa judaico-cristã, né, que é a cultura religiosa que a maioria dos povos no Ocidente, né, costumam vivenciar, né? Mas eu posso falar dessa teoria criacionista a partir de um ponto de vista da cultura religiosa indígena, a partir da cultura religiosa iorubá, que é uma cultura religiosa do continente africano, e de outras culturas religiosas que estão espalhadas aí pelo planeta Terra, né? Mas vamos focar nesse primeiro momento, para a gente entender melhor, né, essa teoria criacionista, a partir desse ponto de vista da cultura religiosa cristã, ou da cultura religiosa judaico-cristã, né? Quando a gente fala da cultura religiosa judaico-cristã relacionando com a criação do mundo, nós vamos ver o quê? Que na Bíblia, principalmente, né, a Bíblia é um dos principais livros aí da humanidade, um dos livros mais conhecidos pelo mundo, né, lá no livro Gênesis, o que é apontado para a gente sobre a criação do mundo? Que Deus teria criado o homem, no caso Adão, do pó da terra, e a mulher, Eva, de sua costela. Depois criado os demais seres vivos que habitam a terra, né? Olha aí a presença do verbo que eu utilizo sempre, né? Criar. Então, essa teoria criacionista, ela está associada a esse verbo, que é o verbo criar. Mas quem é que cria tudo isso? É justamente isso que eu quero colocar aqui para vocês. Sempre, sempre, nessas narrativas, nessas mitologias, nessas histórias, vai aparecer um ser inteligente, vai aparecer um ser superior, tá? Vai aparecer um ser supremo que vai criar todas as coisas, todas as formas de vida que existe no planeta Terra. Então, a teoria criacionista, além de ser uma teoria que tem como principal ponto de vista a religiosidade, né, ela tem como principal característica a criação do mundo e a criação de todos os seres vivos que habitam o mundo a partir de um ser supremo, a partir de um ser superior, a partir de uma ou mais divindades, né? No caso aqui dessa cultura religiosa cristã ou da cultura religiosa judaico-cristã, né,
Esse ser superior, ele é um ser que é onipresente, onipotente, onisciente, que a gente conhece como Deus. Ok até aí, galera? Então vamos dar continuidade à nossa aula. Além disso, né, temos outros exemplos para tentar esclarecer melhor, né, essa teoria, que é a teoria criacionista. Um outro exemplo está associado à cultura religiosa indígena, focando aqui no grupo indígena Guarani. Eu trago aqui duas imagens. Essa imagem, primeira, do lado esquerdo da tela, né, representando a principal divindade desse grupo indígena, né, que é o grupo indígena Guarani. Essa principal divindade que é chamada de Tupã, o rei, né, o deus do trovão, e ao lado direito uma imagem da fauna, da flora, dos indígenas, né, que habitam esses espaços. Então lá no textinho abaixo a gente observa o quê? Que na explicação dos Guarani sobre a criação do mundo, foi Tupã, o deus do trovão, quem criou tudo sobre a face da terra, incluindo o oceano, as florestas e os animais. E foi também quem colocou as estrelas no céu. Tupã então criou a humanidade e os Guarani foram o primeiro povo a ser formado. E dele nasceram todos os outros povos. Então a gente observa o que aqui? Que assim como lá na cultura judaico-cristã, que nós vimos agora há pouco, né? A criação do mundo, criou Adão e Eva, criou os animais, um Deus supremo, um Deus onipresente, um Deus onisciente, um Deus onipotente, né? Na cultura indígena, nós também vamos ter essa mesma narrativa de que há uma divindade, um ser superior, né, que vai criar a Terra e que vai criar todos os seres vivos que habitam essa Terra. Um outro exemplo, para a gente entender melhor essa teoria, está associado, né, à cultura religiosa iorubá, que é uma cultura de matriz africana, do continente africano, né, que também tem uma narrativa muito próxima às duas narrativas que foram lidas, que foram contadas para vocês agora há pouco, né? Então, para os iorubá, que é povo originário do continente africano, o deus superior deles, né, o deus supremo, chamado de Olodumaré, ele vai dar vida a partir de um sopro, né, a todos os homens e mulheres, né, que passam a nascer do barro. Para ajudá-lo a criar tudo que existe no mundo, esse Deus, no caso Olodumaré, essa divindade, esse ser supremo, ele vai precisar do auxílio de outras divindades, de outros seres supremos. E para isso ele vai criar os orixás, que são divindades associadas muitas das vezes aos fenômenos, né, da natureza, que são forças sobrenaturais que habitaram o céu junto com Olodumaré, o Deus, a divindade principal desse panteão, né, dessa cultura religiosa iorubá. Então, aqui no lado esquerdo da tela, nós temos a imagem, né, de Olodumaré criando a Terra, primeiramente, né, e depois vai criar todos os seres vivos que habitam essa Terra. E do lado direito da tela, nós temos a presença das demais divindades que passam a auxiliar Olodumaré na criação, né, e na gerência, na organização, né, desse mundo a partir de então. Então aí nós temos três histórias, três narrativas, tá, que servem como exemplo para entender essa teoria criacionista nesse momento, né? Então o que é que a gente percebe, né, a partir de então? A gente percebe que as ideias criacionistas, que a teoria criacionista, de modo geral, ela é uma teoria que está relacionada principalmente a uma interferência divina. Mas veja bem, gente, essa interferência divina, ela não vai estar apenas associada à criação do mundo, apenas associada à criação dos seres vivos que habitam esse mundo. Ela também vai estar associada à forma com que esses seres vivos passam a agir nesse mundo, né? Um exemplo maior é a questão do pecado, né? Por exemplo, eu não posso fazer isso porque eu vou ser julgado de alguma maneira por Deus. Olha aí essa divindade, né, controlando as ações dos seres humanos no planeta Terra. Então, a teoria criacionista é isso, gente. É uma teoria que busca, né, de modo geral, encontrar respostas para explicar,
né, a presença, a origem do ser humano no planeta Terra, né, a partir, claro, de uma interferência, a partir de uma criação divina, a partir de uma interferência de um ser supremo, de um ser superior. Tá certo, crianças? Então, a nossa aula de hoje termina por aqui. Amanhã a gente vai começar a trabalhar uma nova teoria, que é a teoria, tá? Uma teoria de cunho científico que vai buscar o tempo todo criticar e colocar em xeque, né, essas ideias defendidas pela teoria criacionista. Então, até a próxima aula. Um grande abraço, gente.